Vamos, gente, tomar um café de final de domingo. Todo mundo deu tempo de passar seu cafezinho, colocar uma xícara bacana. Eu acho que um café de fim de tarde é sempre bom. E aqui um café de noite, né? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Quem quiser ir de chá, viu, Fábia, fica à vontade. É tranquilíssimo, principalmente para quem ah, pretende ficar com uma noite de sono menos perturbada, né? Dormir melhor um pouquinho. Então, todos muito e muito bem-vindos. A Joselma tá por aqui também. Que bom, querida. Vamos tomar um café juntas. Inclusive, queria partilhar com vocês que eu comecei fazendo, né, essa live no final de tarde aí no Brasil, 9 horas aqui em Portugal. E, enfim, acho que a gente teve um retorno muito bacana em relação à live sobre sonhos em gestalterapia. Então, queria dizer também que esse é um projeto agora que eu estou levando um pouco mais à frente, enquanto o Brasil estiver em quarentena. Eu vou ficar fazendo essas lives, né? Vou convidar vocês para tomar um café comigo e escolhendo sempre algum tema que esteja relacionado, né, com a minha prática, com algo que eu possa contribuir, que eu possa compartilhar com vocês, tá bom? Então, para quem está chegando agora, eu sou Vanessa, né? Eu sempre brinco dizendo isso, né? Essa piada já está ficando velha, né? Para quem não me conhece, eu sou Vanessa. E para quem me conhece, eu continuo Vanessa. O tema da live de hoje é muito importante e tem a ver com uma demanda que eu tenho recebido fortemente no consultório. Não porque eu atendo crianças, mas muitos adultos pedindo orientação de como lidar com seus filhos ou outras crianças que também convivem ou têm algum tipo de aproximação, ou ainda porque eles funcionam como um adulto de referência. Então, o tema da live de hoje é falando, vou colocar aqui que eu acho que agora já aprendi, falando da morte com crianças. Então, esse é um momento importante para ver se eu de fato aprendi a fixar o nosso tema. De vez em quando eu acho que eu não consegui aprender muito bem. Então, vamos ver. E pronto, agora já conseguiu. Então, vamos lá. Acho que ainda não fixou, mas vou abrir mão desse tema agora. Fixado, né? Bom, e aí é curioso pensar, porque assim que eu escolhi o tema, algumas pessoas vieram falar comigo e dizendo assim: Vanessa, por que falando sobre mortes com crianças e não falando sobre morte para crianças? Então, veja que coisa interessante. Quando eu falo para alguém, parece que eu estou colocando algo em uma via de mão única, né? Eu falo, por exemplo, agora, eu falo para vocês, né? Porque eventualmente eu não consigo ver os comentários. Mas quando eu digo falar com crianças, eu já estou num posicionamento em que eu também estou disponível para ouvir a criança. Porque a demanda em relação a falar com elas sobre um tema tão importante como morte exige uma sensibilidade de nós, enquanto adultos, que nós possamos escutar também. Então eu começo fazendo essa flexão: será que nós vamos falar para crianças ou será que nós vamos falar com crianças? Entendem? É um posicionamento que nos coloca em um tom muito mais dialógico. E aí vamos pensar um pouco, não é? Primeiro e antes de tudo, o que é a morte? O que é que nós estamos chamando de finitude? Certamente um evento que é
biológico, né, que tem alguns marcadores importantes, sobretudo na medicina, como a ausência de batimentos cardíacos, a ausência de respiração, ou ainda uma inatividade cerebral, que é um conceito talvez muito mais recente, não é? Que é o de morte cerebral. Todos eles estão diretamente relacionados à morte, não é? A temperatura, tudo isso faz com que nós tenhamos, então, uma configuração que permite essa noção, esse quadro de óbito. Ok, é um evento biológico. No entanto, nós precisamos chamar a atenção que ele é um evento social também e que atravessa o que nós podemos dizer de mentalidades das civilizações. Então, o que há de universal, e esse é o primeiro critério, é que tudo que é vivo morre. Lembram do Alto da Compadecida? Então, tudo que é vivo morre. A morte ela é universal enquanto evento biológico, não é? Porque estamos vivos, um dia vamos morrer. E ela é irreversível. Esse é o segundo critério, a irreversibilidade da morte. Uma vez que alguém morreu, não é possível retornar, não é possível voltar à vida. Pois muito bem, enquanto evento biológico isso parece razoavelmente aceitável. Mas quanto evento social ou mesmo um acontecimento, no sentido de Deleuze, para a gente poder pensar quais são as questões das mentalidades, o que é que nós pensamos, aí a cultura, os condicionamentos sociais, eixos de diferenciação como raça, gênero, classe, território, vão ter uma influência ou ainda serão vetores de força tamanhos que nós teremos ideias completamente do que significa a morte. Então, em uma perspectiva ocidentalizada, e que, portanto, corre o risco de ser generalizada, nós vamos compreender que, ao longo da história da humanidade, nós temos entendido a morte como escamoteada. A morte ela é muito temida, não é? Ela, a todo custo, tende a ser escondida para que a gente se proteja. Paradoxalmente, nunca se falou tanto sobre morte. Ao ligar a televisão, a ver um telejornal, principalmente nos dias de hoje, o que nós mais vemos são informações ou reportagens que vão ter aí um cálculo inimaginável de números de morte em relação à Covid-19. Note que é um paradoxo. Né? É difícil, é muito difícil a gente tratar do tema da morte quando toca a nós mesmos. Então, veja bem, estão me informando, por favor, onde estão meus olhos? Estão aqui, estão me informando que o tema da live não ficou fixado. Eu achei que tinha aprendido, né? Então, além do tema, a minha aprendizagem também não ficou fixada. Mas aí eu vou tentar, eu ainda estou começando a mexer um pouco mais nessas novas aplicações, esses aplicativos. Então, voltando em relação às mentalidades, que nós temos mentalidades históricas em relação à própria morte, a morte ela tem sido escamoteada, ocultada a todo custo, quando ela nos toca. Quando é a morte do outro, muitas vezes nós tratamos como uma certa estatística. Nós conseguimos até traçar inúmeros perfis epidemiológicos, transformando e distanciando esse conceito como se fosse um número. Veja também a dificuldade, né, em relação a uma construção sócio-histórica com aspectos de mentalidade, como já dizia o Philippe Arrier, para nós chegarmos até hoje em uma noção de morte como uma morte escamoteada, uma morte ocultada. Então, para nós adultos, a morte tem mais ou menos essa dimensão. É claro que vai ter variações, inclusive variações significativas, quando nós vamos recorrer àqueles recortes que eu falei agora há pouco, não é? Raça, gênero, classe, território, não é? O meio urbano entende a morte de uma maneira muito diferente do que o rural. Mas, tomando como pressuposto que a morte é algo temido e temível, nós vamos começar a compreender que nós, adultos, temos medo de falar sobre isso, não é? Então, quando uma criança nos assalta com uma questão como essa, nós ficamos completamente desconfortáveis.
De modo geral, os adultos também, além de temerem a morte, temem falar sobre ela quando é algo que nos convida a refletir sobre a própria finitude ou ainda quando toca sobre a perda de alguém muito próximo. Então, como vocês sabem, eu sempre preparo esse nosso cafezinho como se fosse uma aula e eu faço um certo roteirinho. Pensando sobre isso e já dizendo, né, algumas concepções sócio-históricas em relação à morte, o que é a morte para a criança? Alguém saberia dizer, saberia colocar aqui para mim nos comentários o que é a morte para crianças? Como é que nós podemos pensar sobre esse conceito para elas? Pergunta difícil, né? Pergunta tão difícil que a gente precisa perguntar para a própria criança. Não é incrível isso? Ela responde se nós perguntarmos. Então, se houver a possibilidade da gente conversar com as crianças, é muito importante que o primeiro momento seja de uma certa sensibilidade, de tentar se conectar com ela, de modo a você chegar no nível de conhecimento que a criança tem em relação a isso. Então, vamos lá. Por exemplo, o que ela entende sobre morte? O que ela tem em relação a isso? Gente, eu vou pedir um minutinho, acho que os bastidores estão me chamando para fixar o tema. É isso? Tá, então vamos lá. Falando sobre morte com crianças. Vamos ver se agora ele fica. Não tá ficando. Agora ficou. Pronto, agora fixou, consegui. Ok. Então, voltando. Primeiro ponto é a gente conversar sobre como a criança compreende a morte. Isso não é incrível? Veja que descoberta nós adultos fazemos. Se a gente perguntar para a criança, ela nos responde. Não é incrível? Não é surpreendente que ela responda? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos tanto medo de falar sobre isso, que muitas vezes a gente se perde nesse nosso temor e as orientações, quando nós escutamos, vão parecer um pouco óbvias. Porque o óbvio precisa ser dito, não é isso? Então, além da gente fazer essa primeira pergunta e entendendo que a questão da morte, ela muitas vezes é levantada para nós enquanto questão, enquanto algo que precisamos falar com as crianças, quando uma morte muito próxima acontece. Não é? Perdeu alguém da família, então precisamos falar. Perdeu um animalzinho de estimação, então nós precisamos falar com a criança sobre isso. No entanto, é importante que a gente consiga fazer uma certa educação para a morte, como a Maria Júlia Kovacs já falou. Educação para a morte quer dizer que nós vamos tentar, ao longo da nossa relação com as crianças, construir uma certa orientação do que é a morte, sem que a gente precise necessariamente esperar por um momento emergencial, quando a morte grita. Então, por exemplo, quando nós vamos tentar, então antes mesmo que aconteça alguma morte na família, uma morte próxima, falar sobre morte com crianças, nós temos reflexões de que a morte compõe o ciclo da vida, assim como as estações do ano. Isso me indica que nós também podemos trabalhar com o tema da morte na relação com a criança com diversos desenhos. Uma pergunta que sempre aparece é: que indicação você faz para poder trabalhar o tema da morte com crianças?
E aí, claro, há inúmeros livros que depois eu vou deixar a live salva e eu posso colocar na descrição, tá bem? A live vai ficar salva e vai ser publicada no YouTube, no meu canal. Então eu vou dar um print no final e coloco todas as instruções para quem poder assistir também. Então veja, tem inúmeros desenhos que a gente pode trabalhar o tema da morte. Inúmeros. Por exemplo, talvez um dos mais recentes seja Frozen. Não é? As duas irmãs que perderam os pais. Nós temos o tema da morte de uma maneira muito presente, mas nós fazemos um escamoteamento tão grande que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então tem Frozen, tem os mais clássicos aí, né? O Rei Leão, que foi relançado, magnífico. A gente tem a Cinderela também, não é? Perdeu os pais e ficou com a madrasta. Nós temos Branca de Neve, que também perdeu o pai, já não tinha mãe, perdeu o pai e ficou com essa coisa toda da rainha. Então, se quer trabalhar o tema da morte, é claro, eu posso colocar inúmeras referências de livros específicos, mas nós já temos, sabe, no dia a dia, inúmeras produções. Até Nemo, né? Nemo também. A gente pode trabalhar isso, entende? Para que a gente consiga falar sobre morte com crianças antes mesmo que aconteça algum tipo de morte mais próxima. Isso permite que a gente faça essa educação sobre a morte. Atenção, não há como necessariamente a gente fazer uma preparação para a morte, né? A gente faz algumas orientações, a gente faz algumas experimentações, a gente faz alguns ensaios aí do que seria a morte para a criança, ensaio no sentido da gente ir construindo uma certa narrativa sobre o que é isso. Nós fazemos alguns rituais de despedida que são fundamentais para que a criança possa ir formando o seu conceito sobre morte. Então, nesse ponto, o que é a morte para você, ou como você entende a morte, falando mesmo o nome morte para a criança, talvez seja a primeira pergunta a ser feita. E ela pode ser feita não só quando a morte acontece, uma morte próxima, mas ao assistir um desses desenhos. Por exemplo, essa pergunta inicial, ela vai nos guiar sobre até onde nós vamos falar com a criança. E outro ponto importante é, mas como é que eu vou falar com crianças pequenas? Como é que eu vou, de repente, dar informações em relação ao coronavírus? Como é que eu posso falar sobre isso quando, inclusive, o adulto está muito ansioso, quando o adulto também está com muito medo? Então, saber até onde ela entende, uma boa pista tem a ver, veja que coisa curiosa também, tem a ver com as perguntas que a criança faz. As perguntas que ela faz para nós nos permitem pensar até onde ela quer saber e até onde ela tem entendido que nós vamos conversando com elas. Percebem? Então, a ideia numa conversa com crianças sobre morte é que a gente dê as informações que para elas são necessárias. Nem informação de mais, nem informação de menos. Então, quem é que vai ser o nosso guia? A própria criança, dependendo do que ela diz. A literatura vai nos apontar, e aí eu estou falando a partir da Maria Júlia Kovacs, da Maria Helena Pereira Franco, da Lucélia, que tem um livro magnífico chamado A Arte de Falar sobre Morte com Crianças. Nós vamos ter uma noção aí de que a criança tem essa percepção da irreversibilidade da morte por volta dos 6, 7 anos. Então, na maior parte das vezes, quando ela está nessa idade, ela tende a perguntar a nós, adultos, o que nós achamos da morte. Ou ainda alguns medos, como: mãe, promete que você não vai morrer. Medo da morte dos pais, né? A ideia de que uma vez morto não se volta. Coisa que antes dos 6, 7 anos, esse pensamento ele não acontece, né? A criança ainda está muito envolvida em termos de fantasia de que a pessoa saiu, né, do campo de vista dela, o campo visual, e que ela pode voltar. Então, o nível de informação que nós vamos dar à criança, óbvio que depende da idade dela.
mas ela também nos guia sobre até onde nós podemos dizer. Por exemplo, se uma criança, não é uma criança pequena, ela vê algum tipo de noticiário e ela te pergunta: mãe, a Covid-19 mata? Né? Eu posso morrer de Covid-19? Essa é uma pergunta muito dura para a gente responder, inclusive porque nós temos a primeira resposta: sim, a Covid-19 pode matar, mas nós não sabemos dizer se essa criança vai morrer por Covid-19. Então, o que é possível responder? Olha, a Covid-19 é uma doença nova, é uma doença que apareceu agora e os médicos não sabem ainda, não tem remédio, sabe? Não tem remédio, não tem uma vacina. Então, a maneira como a gente cuida é assim: a gente lava a mão, a gente toma cuidado para sair, a gente utiliza máscara. E aí você pode ir contando, obviamente também com um vocabulário mais acessível, né? Já que você é o adulto de referência, você sabe como fazer essa comunicação também. E claro, em um momento que você esteja disponível para falar sobre isso. A criança vai nos guiando. O que é importante? Que a gente mantenha o nosso compromisso ético com o que é verdadeiro. Se a Covid-19 mata, se ela tem esse teor de letalidade, todos os autores, todas as autoras concordam. É importante que se diga a verdade. Então você pode dizer: olha, a Covid-19 é uma doença grave e que algumas pessoas podem morrer em decorrência dela. Não quer dizer que todas as pessoas que têm vão morrer, mas pode ser. O que é que nós podemos fazer então? Cuidar. Isso parece muito desolador para que a gente diga para uma criança, vocês não acham? Porque a gente está falando para elas, talvez, aquilo que é mais difícil da gente poder pensar, não é? Que é o não saber. Veja, há uma certeza da nossa finitude, mas não sabemos como nem quando. Então, você não precisa levar um verdadeiro conflito existencial para a criança, não estou dizendo isso, tá bom? Mas é importante que você possa ter esse comprometimento ético com o que é verdadeiro. Olha, a Covid é muito grave e em alguns casos a pessoa pode até morrer, pode até falecer. Mas nós vamos tomar todos os cuidados necessários para que isso não aconteça. O mesmo vale quando a criança chega para a gente e pergunta: mãe, pai, promete que não vai morrer. Note que se você prometer que não vai morrer, você não vai estar sendo verdadeiro, porque você não tem controle sobre isso. Então você pode muitas vezes dizer que mamãe vai fazer o possível para ficar junto com você. Mamãe está fazendo o possível. Porque assim nós mantemos esse compromisso ético com o outro, né? Porque falar sobre morte com crianças muitas vezes tem a ver com o medo dos adultos em relação a isso. Tá fazendo sentido, gente? Porque aí vocês podem ir me dando um feedback também pelos comentários, não é? Porque nesse ponto é importante que os adultos se revisitem. Porque falar sobre a morte com crianças muitas vezes aciona os nossos medos, o medo da nossa finitude. Então, não por acaso, em um período de crise como esse que a gente está vivendo, muitas pessoas têm retornado ao seu trabalho terapêutico ou muitas vezes buscado o trabalho terapêutico pela primeira vez, em circunstâncias tão adversas como essa, no caso de uma terapia online, não é? Online não por uma escolha, não é, do próprio sujeito, mas online porque estamos nesse processo de distanciamento social e em alguns lugares mais específicos em lockdown, não é? Uma vez em uma entrevista me perguntaram: Vanessa, é difícil falar sobre a morte? E aí mais uma vez, eu respondi: veja, a morte nos assola em
todas as nossas dimensões, né? Nossos meios de comunicação nunca falaram tanto sobre morte. Talvez a dificuldade esteja também em ouvir, em poder fazer trocas que de fato nos tocam em relação a isso. E aí vamos imaginar então, seguindo essa nossa lógica, que a morte aconteceu, a morte de um animalzinho de estimação, a morte ou de alguém próximo, né? Como é que... Perguntas clássicas, eu fiz aqui no meu roteirinho perguntas muito frequentes em relação a isso. Então, quando isso acontece, então vamos imaginar que a morte de um animalzinho de estimação aconteceu. É importante que nós possamos, junto com essa criança, fazer alguns rituais de despedida, que a gente possa fazer aí. Não estou dizendo para a gente montar uma cena de velório para o animalzinho, não é isso, mas que ela possa se despedir. Como é que nós fazemos isso? Se for possível, o animalzinho for pequenininho, pode colocar numa caixinha de sapato, enterrar, se tiver um quintal, a criança pode participar em relação a isso. Ela pode, com a ajuda de um adulto, fazer uma cartinha de despedida. Ela pode colocar uma música. Eventualmente não dá para fazer isso com a criança, não é? Por outras circunstâncias. Ainda assim, a cartinha a criança pode fazer de despedida. Ela pode fazer um desenho, se ela for menorzinha. Ela pode pintar alguma coisa, você pode fazer junto com ela. Você pode soltar um balãozinho. Você pode fazer algumas mensagens que são importantes nesse sentido. Então, o que é interessante para as crianças tem a ver com o ritual de despedida. E aí vamos mais além, então, porque eu estava falando de um animalzinho de estimação. Imagine que alguém da família falece, não é? O avô ou a avó. A maior pergunta, né, que chega para mim quando algo dessa ordem acontece é: mas eu devo ou não devo levar a criança no cemitério, no funeral? O que é que eu faço? Imaginando que não estamos em tempos de crise, não é? Que não há essa limitação. Levo ou não levo essa criança para o cemitério? Veja que coisa incrível também. Nós podemos perguntar para a criança e a criança responde. Entende? Claro, a criança pode, nessa resposta, querer participar dos rituais de despedida. Então, antes de perguntar à criança, se revisite e pense se você, como adulto de referência, está disponível para levar a criança lá ou não. Certo? Porque isso pode ser duro para você também. Então, para você levar a criança, você precisa estar disponível para levá-la. Disponível para dar colo, para acolher os sentimentos que aparecem, para que você possa ser uma escuta. Mas, por vezes, a gente também está muito sensibilizado, a gente também está em sofrimento muito grande para poder levar uma criança, conseguir dar conta da criança, dar conta do próprio sentimento. Então, antes de perguntar isso à criança, se revisite. Você está disponível para levar a criança? Você tem condições de levar a criança e acolhê-la quando ela precisar? Ou se ela mudar de ideia, porque ela pode dizer assim: mãe, pai, eu quero ir no enterro de vô, no enterro de vó. E a caminho a criança muda de ideia e diz: não, não quero mais ir. Você está disponível para no meio do caminho voltar sem brigar com a criança? Sem virar para ela e dizer: você está vendo só? Você disse que ia, agora não vai? Então, primeiro ponto, você está disponível para acolher, caso ela mude de ideia, caso ela comece a chorar, caso ela queira ir embora, caso ela fique nervosa. Você precisa se revisitar, porque a gente não tem como saber necessariamente qual é a resposta emocional que a criança vai ter numa situação como essa. Se você não tiver condições de levá-la e ela expressar o desejo de querer ir, você pode tentar acionar a sua rede familiar ou inclusive sua rede de amigos, por exemplo. Olha,
Você pode ir, de repente, a madrinha da criança, o padrinho, alguém que é mais próximo, que seja também adulto de referência. Você pode ir comigo lá? Você pode me dar essa força e ficar com ela ou com ele nesse momento? Porque eu não estou muito bem, eu estou com receio de não estar. Se tiver alguém que possa te dar esse suporte, ok. Se não houver um outro adulto que possa te ajudar, te auxiliar nesse suporte, atenção. O que dizer à criança? Não, você não vai. Você pode, de maneira empática, conversar com a criança e dizer, olha, mamãe está muito triste. Mamãe está muito triste. Está tão triste que hoje mamãe vai ficar em casa. Você pode ser aberto, porque poder expressar a sua tristeza também é importante, não é? Acho que toquei na ferida aí de algumas pessoas. Desculpa a gente falar assim também em pleno domingo, mas é necessário. Estou pedindo desculpas porque eu posso estar tocando em alguns pontos muito sensíveis, né? E numa live eu não tenho como chegar mais perto de vocês. Então, sintam aí o calor do nosso cafezinho, como se fosse um abraço mais apertado. Por quê? Expressar os seus próprios sentimentos para a criança é difícil. Nossa tendência é que, se a gente está chorando, a gente pode estar com o rosto bem vermelho e inchado, mas se a criança pergunta, o que foi, mãe? O que foi, pai? A gente diz, nada não. A tendência que a gente tenha é de negar os próprios sentimentos para a criança. E essa resposta à criança, ela pode ter efeitos muito complicadores. Porque ao mesmo tempo que a gente fala assim, nós estamos também dando um exemplo, né? Nós estamos ensinando que as crianças devem conter os seus sentimentos ou que não deve expressar. E isso, se a criança for menorzinha, vai dificultar, inclusive, a identificação do próprio sentimento dela. Percebem? Então, que você possa dizer que está triste não é um problema. Claro, se você sentir ou se você achar que está perdendo o controle, se você achar que vai descompensar, por exemplo, aí claro, né, você pode, mais uma vez, acionar a sua rede, pedir que alguém dê um apoio e você precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Mas até então, você dizer que ficou triste porque alguém faleceu, faz parte. E sabe, tá tudo bem ficar triste quando alguém morre. Porque faz parte, gente. Faz parte a tristeza, assim como a alegria. Então, que a gente possa expressar a nossa tristeza, né? Possa dizer que está triste, tudo bem. Tá tudo bem, certo? Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, em relação à crise, né? Em relação à pandemia, a questão dos rituais de despedida estão cada vez mais difíceis, não é? Porque nós temos uma série de limitações para poder conter a infecção por coronavírus, consequentemente, os quadros de Covid-19. Então, nós precisamos dizer isso à criança, não é? Porque ela pode expressar o desejo de ir, né, ao funeral, de participar desse ritual e não vai ser mais possível. Então, é importante que a gente possa comunicar, olha, eu também gostaria de ir, eu também acho importante, mas nesse momento não é possível, por conta da pandemia. Você não precisa falar exatamente a palavra pandemia para uma criança, porque vai ser outro conceito difícil para ela. Mas você pode falar que não pode porque hoje é preciso tomar alguns cuidados para não adoecer, mas que esse momento vai passar. Enquanto isso, nós podemos fazer outras formas também para a criança, formas alternativas, como fazer o desenho, ou então escutar uma música, não é? Que lembrava aquela pessoa, uma música que era significativa. É claro que há alguns meios aí em que
se está usando a tecnologia da informação e comunicação, às vezes tablet, às vezes celular, algo que pudesse de alguma maneira fazer a transmissão do que seria esse ritual, não é? Esse momento de despedida. Nem sempre isso funciona, né? Por vezes isso vai depender do cemitério que a pessoa está, da funerária, tem várias coisas. Se for possível e a criança quiser participar desse momento, mais uma vez, é importante que o adulto de referência se revisite. Então, você está disponível para assistir com a criança, ir conversando com ela, acolhendo os sentimentos que aparecerem, ou caso ela mude de ideia, não queira mais assistir, e você possa desligar e ficar com ela, porque você é o adulto de referência, é você que vai precisar ficar mais juntinho dela. Então, se eu posso colocar para vocês uma reflexão importante sobre falar com crianças, não é somente falar para crianças, não são informes que nós damos. Isso nos coloca em um posicionamento dialógico, nós estamos falando com crianças, porque nós vamos falar, mas nós vamos ouvir, nós vamos precisar acolher como a criança vai se sentir, vai pensar, e nós vamos construir junto com ela uma relação importante, visando considerar a morte como algo que compõe o ciclo da vida. Então, se nós pudermos conversar com as crianças da maneira mais espontânea possível, mais natural, melhor. Porque nós estamos nessa relação também, de uma maneira ou de outra, mediando formas com as quais nós lidamos com a perda. E se é uma criança pequenininha e nós somos adultos de referência, muitas vezes ela vai compreender que é assim que se responde, até que ela cresça um pouco mais e possa pensar de uma maneira mais autônoma ou com um senso moral mais crítico sobre o que é a morte para ela, tá bom? Então, vou aproveitar para tentar ler alguns comentários também, ver o que vocês acharam sobre essas reflexões num fim de domingo, não é? Acho que é algo bem importante. Inclusive, não sei se dá para ouvir, mas a minha filha também já está chamando um pouquinho mais aqui. Bom, vamos ver aqui alguns comentários que vocês puderam colocar. Ok. Nathalie perguntou quais os impactos por não trabalhar o luto com a criança no processo de crescimento. Então, nós podemos ter, viu, Nathalie, inúmeros impactos. Por quê? Impactos no sentido de serem complicadores do processo de luto. Porque se nós conseguimos, como eu falei anteriormente, ir trabalhando o tema da morte com a criança, quando a gente pode pensar as estações do ano, quando aparece um desenho, não é? Nós temos sempre essa oportunidade, vou chamar assim, de poder trazer de uma maneira ou de outra esse assunto à tona. Mas se a gente vai na tentativa de proteger a criança, tirando o tema, e veja que coisa incrível, né? Porque o que mais marca a morte também, em termos psicológicos, é o silêncio. E nós muitas vezes fazemos uso do silêncio para tratar com as crianças. Então nós trazemos para elas o ponto mais forte da morte. Silenciar então o tema da morte ao longo do crescimento faz com que as crianças tenham poucos recursos simbólicos para lidar com a morte. Porque se isso já vem sendo trabalhado com ela, mais uma vez, não será garantia de um luto descomplicado. No entanto, nós já vamos fazendo, mais uma vez, o que a Maria Júlia Kovacs diz, uma educação para a morte. E isso vai nos dando maior repertório simbólico para a elaboração da perda, portanto, o luto, ao longo da vida, certo?
Ok. Caio diz. Tudo bom, Caio? Boa tarde, Vanessa. Não que o adulto precise explicar longamente sobre a morte, mas responder ao que a criança pede de modo simples. Perfeito, é exatamente isso. Nós não vamos transformar a nossa conversa com a criança numa aula, não é? Não precisa fazer uma live como essa para responder à criança, mas que a gente consiga de uma maneira simples. A comunicação ela precisa ser assertiva, ela precisa funcionar de modo acessível para a criança. Perfeito, a gente não precisa falar nem de mais nem de menos. O que vai nos guiar nessa conversa? O que a criança nos pergunta, né? Yuri tá aqui, Larissa, Sandra, Fernando, Laura, minha irmã, muito bom. Rafael, Luciana, Ana, Francine, quanta gente querida. Que bom que vocês estão aqui. Instantes psíquicos, não sei quem fala, mas que bom que você está aqui também. Ellen, Catiane, Ju, Dália, oh, quanta gente querida. Que bom, todo mundo tomando café então comigo para falar de algo tão importante. Vamos lá. Elivânia, muito bem-vinda, Elivânia. Gente, tem muita mensagem querida, muitos corações, que bom. Tô entendendo então que estou contribuindo de alguma forma, né? Ok. A Juliane tá aqui, que bom, Ju. Fernanda, a Andressa, ok. Sim, Fernanda coloca, muito importante mostrar à criança que o que ele sente não é diferente, estar perto de verdade é importante, é cuidado. Perfeito, a ideia é exatamente essa. Gente, nós estamos com 160 pessoas conectadas agora. Que lindo, que bom que estão todos aqui. Estou entendendo também que o tema foi muito importante. Que bom, que bom. Ah, gente, nossa, são muitos. Eu não vou conseguir dar conta. Dessa vez eu acho que eu me empolguei, fui falando, fui falando. Quando eu falo e olho, às vezes eu dou conta melhor. Mas queria falar com vocês também algo importante, né? Amanhã a gente vai começar o curso de psicoterapia do luto e Covid-19. E, enfim, as vagas se esgotaram inúmeras vezes. Não é? Eu fui criando vagas extras, e aí, como muitas pessoas pediram, eu vou abrir também mais algumas vagas para quem estiver assistindo a live. Então, esse às vezes é o momento de você. Eu aprendi também isso outro dia, que aqui tem um aviãozinho e você consegue mandar, né, para outras pessoas que têm interesse ainda. Então, abrir algumas vagas, dependendo de como a gente anda aqui na live, também com 10% de desconto na sua inscrição. Então, quem tiver interesse, é só mandar depois um inbox para mim, certo? Dizendo que estava na live e eu passo para vocês. Mas quem já está aqui, certo? E queira participar e ter os 10% de desconto, eu vou escrever aqui o código promocional, certo? O código promocional é 10 mais tudo junto, certo? Código promocional 10 mais tudo junto. E aí, para ter acesso ao link de inscrição, tanto você pode olhar lá no meu Instagram, na bio, que tem o Linktree, se você clicar ali, pode ir direto para o curso e você acessa, ou pode mandar um inbox também, porque a gente consegue, né? Eu mando o link, é bem facinho, clica lá, inclui o código e você já fica. Porque aí, de fato, as inscrições estavam para encerrar amanhã, mas acho que vou encerrar hoje, porque senão a gente não dá conta, né? Mas queria ver outros comentários. Será que ainda dá tempo? Vou pegar meus olhos de novo, para que a gente possa ver se temos algumas dúvidas, o que podemos ainda conversar. Ainda temos alguns minutinhos. A minha mãe está aqui também, a minha irmã, que bom. Gleice, Rê, ok. A Priscila,
A Priscila está inscrita, né, Priscila? A gente conversou agora há pouco. Olá, pessoal. O interessante é que o não falado está lá. E esse não falado fica circulando como algo proibido ou um segredo que não pode ser falado. Pois é, esse é um dos efeitos, Priscila, perfeito. Não é? Porque quando nós silenciamos, além de nós acionarmos aí o que é mais característico da morte, não é? Essa não resposta, esse silenciamento mesmo, nós vamos dando subsídios, na verdade, para que a criança também perpetue o silêncio. Então, nós temos cada vez mais dificuldade, não só para lidar com a elaboração da perda, mas também de expressar os nossos sentimentos, dificuldades de interação. E aí é bom lembrar que a natureza da relação que a criança tinha com a pessoa que faleceu também é muito importante, não é? Uma coisa é uma criança que perde um de seus avós, outra coisa é uma criança que perde um de seus pais, outra coisa é que perde um de seus irmãos ou um de seus primos, isso eu estou falando da família mais próxima, não é? Ou perde um amiguinho do colégio. Note que essa relação que a criança tem com cada pessoa também vai mediar o processo que ela tem de elaboração de perda, principalmente se for uma perda por morte. Lembrando que nesse momento de quarentena estamos todos de luto, ok? Inclusive as crianças, porque elas também perderam a convivência com os amiguinhos, a saída, elas perderam muitas coisas. Então a elaboração de perda, psiquicamente falando, ela já está acionada. E aí, quando há o falecimento de alguém, né, a morte, em decorrência de Covid-19 ou qualquer outro agravamento ou acidente, aí nós vamos ter um processo um pouco mais sobrecarregado de luto, né? Ok. A Nathalie diz assim: eu perdi meu pai com 11 anos de idade e para minha mãe não sofrer ainda mais, eu não chorei o tanto que eu gostaria. Já se passaram 17 anos e não consegui aliviar essa dor. Qual a sua orientação? Nathalie, primeira orientação seria buscar um profissional em saúde mental, psicoterapia. Não é? Porque quando isso acontece, a gente é muito pequenininha, já se passaram 17 anos, é importante que você possa ser acompanhada por um profissional para que facilite muitas vezes o processo da expressão dos teus sentimentos, para que você possa elaborar esse luto, não é, que você tentou guardar ao longo desses 17 anos, não é, mas que ele segue batendo a porta, né? Então, primeira recomendação e mais forte, psicoterapia. Psicoterapia é muito, muito importante. Reacupsi. Acho que deve ser Renata. Todo mundo que aparece com Re, eu acho que é Renata. Diz assim: quando a gente perde alguém que faz parte do convívio com a criança, porém de forma esporádica, como devemos comunicar essa morte? Da maneira mais natural possível, não é? Vamos lá, alguém que possa, que veja de maneira esporádica, não sei, de repente um tio distante ou um vizinho, um ex-vizinho, né? Alguém que morava perto, você se mudou, a pessoa se mudou. Se você achar, não é, que é significativo para a criança, estou dizendo crianças pequenas, né? Vamos lá, 6, 7 anos. Se você achar que é significativo para ela, né, que ela tinha uma relação, né, com essa pessoa, você pode chegar e poder dizer também, não é? Olha, você lembra de titio tal, ou de, né, aquela pessoa que morava ali, ela ficou doente e faleceu. Você quer escrever uma cartinha de despedida? Como é que você está? Você pode conversar com ela, não é? E aí, claro, para você chegar nessas perguntas mais específicas, é importante que você faça uma certa introdução do tema, que você possa perguntar para essa criança o que ela compreende sobre morte, o que ela acha que é, não é? Gente, nosso tempo está chegando no finalzinho e vou agora para os comentários finais. Eu tentei fazer um apanhado do início, meio e fim, tá? Noeli está falando.
Aqui. Eu fiquei com uma dúvida se tinha falado de uma forma correta para minha filha acerca da morte do avô dela, meu pai. Ela já sabia que ele vinha doente, inclusive eu estava indo para o hospital ficar a noite com ele e ela sabia. Ok. Então, quando ele faleceu, eu disse que ele tinha morrido. Ela perguntou se ele tinha morrido assim como a formiguinha tinha morrido. Eu disse que agora a gente só não poderia vê-lo, mas que poderíamos lembrar dele, ver fotos quando quiséssemos. Sim. Ah, e aí veja que coisa interessante. Ah, que bom que você está aqui, viu, Noeli? Eu não sei muito bem se eu falaria sobre certo e errado nessa conversa. Principalmente quando tua fala, Noeli, não traz prejuízo para a criança, não é? Veja, você não faltou em verdade com ela. Então acho que dá muito mais para a gente poder pensar assim: eu falei o que era possível, não é? Eu falei o que para mim era possível ali. Se você não tinha um conhecimento ou orientações de como conversar com ela, e foi isso que você conversou, foi o que foi possível, não é? E uma vez que você tem novas orientações, você pode procurar a criança, né? E tentar atualizar essa conversa. Por que eu estou dizendo isso? Antes de, né, fazer um comentário especificamente para o que você colocou. Porque nós também nos cobramos demais, não é? Nós somos tantos juízes de nós mesmos. E a gente também tem sofrimento nesse processo de luto. A gente vai conversando como é possível. Então, talvez pensar assim, menos em relação a certo e errado e mais sobre o que eu posso atualizar nessa conversa com essa criança. E aí, quando você diz para mim, olha, ela sabia que ele estava doente, sabia que você estava indo ao hospital né, cuidar dele, ou seja, sabia que a doença estava grave. Você não me falou exatamente qual a idade, né? Mas veja que relação bonita. Ele morreu assim como a formiguinha, né? E aí você diz, não, porque dele a gente pode se lembrar. E para mim isso é muito bonito e me toca profundamente, porque esse lembrar que eu sei que você está se referindo aí é um alimento para a saudade, né? E aí quem não sabe, a minha tese de doutorado foi sobre saudade. Então, uma lembrança como essa não é só o resgate de alguma memória cognitiva de algo que aconteceu. É uma memória cheia de tons. Né? O que você está dizendo para ela, e eu achei particularmente muito bonito, é que ela pode alimentar a saudade. E sim, esse é um passo muito importante, é que a gente possa conversar com as crianças que sentir saudade faz parte, que também está tudo bem se emocionar quando chega em uma data importante e nós damos mais conta da falta, talvez, que aquela pessoa fez naquele dia, né? Vamos imaginar assim, Natal, por exemplo, tem datas que são mais convencionais, não é, na nossa cultura, e que se há o costume de reunir os familiares, então nessas datas nós já sabemos que o sujeito enlutado ele é convidado a dar-se conta de algumas ausências com uma carga afetiva maior. Então nós já podemos fazer essa preparação. E tem algumas datas importantes que são da própria família, né? Então, eventualmente, em determinado mês, essa família sempre fazia uma viagem, eu sempre fazia, sei lá, um almoço em tal dia do mês, em tal dia do ano. Então, é preciso que nós fiquemos atentos, não só nós enquanto adultos, mas nós enquanto psicólogos e psicólogas que fazemos orientação, não é, aos pais, ou orientação muitas vezes para os nossos clientes que têm filhos e estão levando isso também como demanda. Como é que eu posso falar ou não? E aí, claro, é importante também para essa minha resposta que a gente faça uma ponderação sobre mas eu não posso responder para o cliente e dizer como ele vai fazer. Você não vai dizer como ele vai fazer.
Mas esse momento de fazer orientações, de indicar que o processo de despedida é um processo importante, sim. Então nós podemos, obviamente, como profissionais da saúde mental, pensar com o cliente formas que facilitem tanto o próprio processo de elaboração da perda dele, como muitas vezes ajudá-lo com algumas orientações no caso de luto infantil. Okay? Gente, nós já estamos chegando no nosso finalzinho. Ellen, Vanessa, você é incrível, quanta sensibilidade. Oh, querida, que bom que você está aqui. Que bom, adorei os corações. Sim, estão perguntando se eu vou deixar a live salva. Vou. Eu tô aprendendo, certo? Então, assim que terminar, eu vou tentar baixar o vídeo e vou colocar no YouTube, certo? Vou bater um print nosso para saber, inclusive, qual foi o seu maior insight dessa live. E pedindo, claro, por favor, escrevam agora para mim temas que interessam vocês e que eu possa trazer para a próxima live de domingo, não é? Lembrando que, bom, o que eu mais estudo são temas em relação à morte, saudade, não é? Se houver outra, a gente pode pensar, ou ainda temas voltados para a gestalterapia, não é? Na semana passada nós falamos sobre sonhos em casos de perda, hoje falando sobre morte, falando sobre morte, né, com crianças. Então temos muita coisa. Qual o nome do meu canal? É Psicóloga em Portugal. Mas eu vou colocar também no Insta para ninguém se perder. Psicóloga em Portugal, certo? E, gente, é isso. Eu queria agradecer muitíssimo. O Instagram já está me colocando em uma reta final aqui de tempo. Então, reforço aí o meu convite para vocês aproveitarem essas vagas extras também do curso que começa amanhã, do workshop de psicoterapia do luto e Covid-19. Ainda dá tempo, mas tem que correr, porque a gente já está, enfim, as inscrições já se esgotaram 3 vezes e eu fui lá abrir mais vagas. Então eu decidi que a gente faz essa live, coloca algumas coisinhas e aí amanhã, de fato, as inscrições se encerram. Assim, eu tô dizendo amanhã, mas assim que as vagas acabarem, né? Mas é isso. Então, queria agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Amanhã eu vou postar também a nossa agenda semanal de lives, certo? Como eu sempre faço. Mas amanhã eu vou dar uma entrevista numa rádio da Bahia, Rádio Povo. Então sintam-se convidados também, convidados para poderem escutar a rádio, certo? É radiopovo.com.br. Acho que é às 11 horas, meio-dia. Eu coloco também na descrição, tá? da live, ou ainda faço naquela agenda semanal para vocês, certo? É isso. Muito obrigada e vou tirar o nosso print, certo? Deixa eu dar aquela organizadinha para colocar lá e aí vocês me dizem qual foi o maior insight, tá bom? Vamos lá. Prontinho, print tirado, tá quase uma foto 3x4 e a gente se vê essa semana, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau!